O universo é um lugar muito mais violento e estranho do que a gente imagina, olhando para o céu à noite. Existem lugares tão frios que a matéria quase congela por completo. Estrelas tão gigantes que engoliriam quase todo o nosso sistema solar. Planetas onde chove vidro derretido de lado. E escondidos na escuridão, monstros capazes de devorar galáxias inteiras. Nos próximos minutos, você vai fazer uma viagem pelos lugares mais extremos já descobertos no cosmos. E pode se preparar, porque o último deles é grande demais para a mente humana entender. Vamos começar pelo frio absoluto. Você deve imaginar que o lugar mais gelado do universo seja o vácuo do espaço, e ele já é congelante, cerca de 270 graus negativos. Mas existe um lugar ainda mais frio. A 5.000 anos-luz daqui, uma estrela moribunda está soprando os seus gases para fora a velocidades altíssimas. Essa nuvem se chama nebulosa do Boomerang. Ao se expandir tão rápido, o gás perde calor de forma extrema e chega a 272 graus negativos. Isso é apenas 1 grau acima do zero absoluto, o ponto mais frio que a física permite existir. É o único lugar conhecido no universo que é mais frio do que o espaço vazio à sua volta. Agora vamos sair do frio e subir a maior montanha de todo o sistema solar. E ela não fica na Terra, fica em Marte, e se chama Olympus Mons. Esse vulcão tem quase 22 quilômetros de altura. É mais de 2,5 vezes o Monte Everest. Ele é tão largo que, se estivesse aqui na Terra, cobriria um país inteiro. E se você estivesse de pé no topo dele, a base seria tão distante que desapareceria além do horizonte, curvando com o próprio planeta. É simplesmente o maior vulcão que a humanidade já encontrou. Se você acha que os furacões da Terra são assustadores, espere até ver isto. Em Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, existe uma tempestade que já dura, no mínimo, mais de 150 anos sem parar. É a Grande Mancha Vermelha. Essa única tempestade é tão gigantesca que caberia mais de um planeta Terra inteiro dentro dela. Os ventos nas suas bordas passam de 600 km por hora, girando sem descanso há séculos. É um redemoinho maior que mundos, soprando há mais tempo do que qualquer país que existe hoje. A 64 anos-luz da Terra, existe um planeta azul que, de longe, até parece com o nosso. Mas você não gostaria de estar lá. O nome dele é HD 18097-B. Aquele azul bonito não é água. É uma atmosfera cheia de partículas de vidro derretido. E o clima é o pesadelo mais extremo já encontrado. Os ventos passam de 8.000 km por hora, 7 vezes a velocidade do som. E como o planeta está coberto de vidro, esses ventos fazem chover vidro. Só que com aquela ventania, o vidro não cai, ele voa de lado, cortando tudo como milhões de lâminas afiadas. Nosso Sol parece imenso. Cabem mais de 1 milhão de terras dentro dele. Mas, na escala do universo, o Sol é uma estrela pequena. Lá longe, existe uma estrela chamada Uiuicuti, e ela é um verdadeiro colosso. O seu diâmetro é cerca de 1.700 vezes maior que o do Sol. Para você ter uma ideia, se a gente colocasse a Uiuicuti no lugar do nosso Sol, a superfície dela engoliria Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte e passaria até da órbita de Júpiter. Um único desses gigantes ocuparia o espaço de bilhões de sóis como o nosso. Quando uma estrela gigante morre e explode, às vezes ela deixa para trás o objeto mais denso que existe, sem contar os buracos negros. É a estrela de nêutrons. Imagine espremer uma estrela inteira com mais massa que o Sol, numa bola do tamanho de uma cidade, com apenas 20 quilômetros de largura. A matéria fica tão compactada que uma única colher de chá desse material pesaria cerca de 1 bilhão de toneladas aqui na Terra. E elas giram de um jeito absurdo. Algumas completam centenas de voltas sobre si mesmas em um único segundo. É uma cidade
de matéria pura, girando mais rápido que um liquidificador. E se eu te dissesse que os objetos mais brilhantes do universo também só alimentados por buracos negros, quando um buraco negro gigante este devorando matéria com muita fome, o material ao redor dele esquenta e brilha de um jeito absurdo antes de cair para dentro. Esse farol seu ésmico se chama quasar. O único quasar pode brilhar mais do que centenas de bilhões de estrelas juntas, ou seja, mais do que uma gauchia inteira. Só os fares mais poderosos do cosmos, do brilhantes que conseguimos enxergar alguns deles, mesmo estando a bilhões de anos-luz de distância. Agora, a exploso mais violenta que existe desde o Big Bang. Quando uma estrela supermassiva colapsa, ela pode disparar um dos eventos mais poderosos de todo o cosmos, uma exploso de raios gama. Em apenas alguns segundos, essa exploso libera mais energia do que o nosso Sol vai produzir em toda a sua vida, de bilhões de anos. Tanta energia concentrada num único ponto que, se uma dessas explosões acontecesse perto da Terra e apontasse para a gente, ela poderia causar uma estío em massa no nosso planeta, mesmo vindo de milhares de anos-luz de distância. Vó que lembra das estrelas de nêutrons? Pois algumas delas só ainda mais assustadoras. Elas se chamam magnetares e possuem o campo magnético mais forte J detectado no universo inteiro. Esse magnetismo tão brutal que bilhões de vezes mais forte do que qualquer M que a humanidade J conseguiu construir. Se Voco pudesse se aproximar de um magnetar, a 1000 km de distância, o campo magnético dele, começaria a desmontar os tomos do seu corpo, dissolvendo a sua própria química antes mesmo de Voco chegar perto. A fora magnética levada ao extremo mais mortal pós-véu. Qual a coisa mais arrepiada do universo? A resposta à luz, que viaja a incríveis 300.000 km por segundo. Nada que tenha massa consegue alcançar essa velocidade, mas o cosmos chega perto de um jeito violento. Os buracos negros e as estrelas de nêutrons conseguem disparar jatos de matéria que cruzam o espaço a quase a velocidade da luz, como se o universo pegasse pedaços inteiros de estrelas e os atirasse como balas cósmicas, atravessando distâncias impensáveis em um único piscar de olhos. Até agora, falamos de coisas gigantes e violentas, mas talvez o lugar mais assustador do universo seja um lugar onde não existe quase nada. Ele se chama Vazio de Bootes. É uma região tão colossal que atravessá-la levaria quase 330 milhões de anos viajando na velocidade da luz. Numa área desse tamanho, o normal seria existirem milhares de galáxias, mas o vazio de Bootes tem apenas algumas dezenas. É um deserto cósmico quase perfeito, um oceano de escuridão tão grande e tão vazio que, se a nossa galáxia estivesse no centro dele, os astrônomos antigos nem saberiam que outras galáxias existiam. E chegamos ao lugar mais extremo de todos. A 10 bilhões de anos-luz daqui, existe um monstro escondido, um buraco negro chamado TOM 618. Os buracos negros já são assustadores, mas este está numa categoria própria. A massa dele é estimada em dezenas de bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Ele é mais massivo do que todas as estrelas da nossa galáxia, a Via Láctea, somadas. Só o buraco em si é tão largo que engoliria o nosso sistema solar inteiro dezenas de vezes. É provavelmente uma das coisas mais colossais e aterrorizantes que já detectamos em todo o universo conhecido. Do lugar mais frio ao monstro mais massivo, uma coisa fica clara: o universo é muito maior, mais estranho e mais extremo do que qualquer coisa que a gente vive aqui na Terra. E o mais impressionante é que isto é só o que já conseguimos descobrir. A maior parte do cosmos continua escondida, esperando. Se você viajou até aqui comigo e gostou dessa jornada, se inscreva no canal e ative o sininho.
porque todo dia tem um novo fato para deixar a sua mente um pouco maior. Até a próxima viagem.